A Bíblia diz que sem Deus o homem não é nada. Que mentira que lorota boa, que mentira que lorota boa. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no canal, se inscrevendo, deixando joinha, compartilhando, comentando. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço a todos. Muita gratidão. Gente, eu quero também mandar um grande abraço para a Roberta, que é a namorada de Marcos Filhos. Ó, um grande abraço, Roberta. Muito obrigada, seja bem-vinda. Gente, o assunto aqui é: sem Deus, o homem vive e é feliz. Sempre nós ouvimos alguém falar: sem Deus eu não sou nada. Sem Deus o homem não vive. O homem não é nada sem Deus. E quantos de nós também, na época de evangélicos, também falamos isso, né? Eu falava muito, gente. Tudo eu estava falando: sem Deus eu não sou nada. E hoje eu estou vivendo na prática que isso é mentira. Hoje eu estou vendo na prática que isso é uma falácia da Bíblia. Mais uma daquelas historinhas fabulosas, alegóricas, que só acontece aqui dentro. A realidade é outra. Então, cadê agora a prova de que sem Deus o homem não vive? Sem Deus o homem não é feliz? Completei um ano que fiz a cirurgia de esterectomia. Um ano que eu me tornei ateia. E eu estou muito bem. Eu posso dizer que tudo isso aqui é mentira. Eu posso dizer que na prática isso não funciona. Esse negócio de que sem Deus o homem não vive. É muito fácil o crente falar: que Deus abriu o mar, que a jumenta falou com o homem, que o martelo não afundou, ficou flutuando na água, que um barquinho carregou bilhões de animais, ok? Que o homem foi feito do barro e a mulher da costela. É muito fácil os crentes falarem essas coisas alegóricas, essas fábulas, e eles acreditarem nessas coisas. Agora, isso ser verdade, aí o buraco é mais embaixo. E hoje eu tô tendo a certeza de que tudo isso aqui não passa de uma manipulação para dominar e extorquir pessoas. É isso que os líderes religiosos usam para subirem na vida, subirem nas costas dos crentes, usando eles como degrau para alcançar o auge das suas ambições. E eu sou muito grata por eu ter me libertado disso. Foi a melhor coisa que eu fiz. E já faz um ano que eu estou nesse caminho. Eu estou muito feliz, realizada. E tudo isso que diz aqui na Bíblia está se contradizendo agora na minha vida. E é claro, na vida de todo aquele que escolheu sair desse caminho da religião e dos mitos religiosos, dos deuses, né? Dessas divindades imaginárias. Todo aquele que já foi religioso um dia já falou isso também da boca para fora. Porque falar, blá, 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 é fácil. Agora, viver, materializar aquilo que se diz, aí é muito difícil, impossível, né? Eu vou estar lendo aqui umas contradições. Vou começar aqui com Jó 8, 13, 14. Que diz assim, ó: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança ficará frustrada e a sua confiança será como teia de aranha. Olha só o que diz aqui. Aqui diz que os ateus, que são pessoas que não acreditam em Deus, né? Os ateus teriam as suas esperanças frustradas, ok? A vida toda embolada, porque tá comparando aqui com uma teia de aranha, gente. A teia de aranha, ninguém sabe onde é que tá o final, né? Assim seria a vida das pessoas que não acreditam em Deus. Então, se isso aqui fosse verdade, se isso aqui se aplicasse para a realidade, fosse mesmo uma palavra de um ser verdadeiro e real e poderoso, minha vida estaria assim, a sua vida. Vocês que já são ateus,
estariam todos com a vida assim, porque deixou de acreditar nesse Deus. E seria o contrário na época que você era evangélico, não é verdade? Porque se quem não acredita em Deus estaria com a vida assim, desse jeito, toda embolada, embaraçada, esperança frustrada, misericórdia, que coisa triste. Então era para estar realizado, feliz, rico, próspero, né? Se fosse o contrário, se acreditasse nele. Mas o que é que a gente vê, gente, na realidade? Pessoas fanáticas, religiosas, que faz tudo aí por esse Deus, dá tudo que tem, né? Acreditando nele. E tá com a vida miserável, passando fome, desempregado, doente, morrendo de Covid. Cadê o crer nesse Deus valer alguma coisa? Aqui dentro, ó, pode tudo. Mas aqui fora, na vida real, só decepção. Eu vou ler ainda aqui, ó. Vamos lá para João 15:5. Diz assim. 15:5. Que diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, o tal Jesus aqui, de uma letra J que não existia na época. Esse tal de Jesus aí criado por Roma, ele está dizendo que ele é a videira. Se você não está na videira, você está lascado. Se você não está com ele, não crê nele, você não pode fazer nada, ok? Você não pode respirar, você não pode trabalhar, você não consegue nada na vida, você é um ninguém. É isso que diz ali. Agora, gente, vamos para a realidade. Vamos agora pôr isso em prática. É isso que realmente acontece? Quem acredita nele vive ao contrário disso que diz ali? Cadê? Cadê a realidade? Eu lembro de uma música, eu esqueci o nome do cantor, eu gostava muito dele, o nome me foge da memória, mas a música eu lembro. Ele é um dos maiores tecladistas da Universal, ou se não é o maior, que ele, a música diz assim: tenho ouvido só falar do teu poder, quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido de que tanto ouço falar, ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem o que eu não viro ainda. Não quero informação, se materializa em mim, ó Deus. Olha só a letra da música. Eu lembro que eu vivia cantando essa música. Daí já começou o meu despertar, né? Se aflorando a cada dia. O meu centro crítico sendo despertado, passo a passo. Porque eu cantava, gente, direto. Em playback, cantava nas igrejas, eu louvava nas igrejas. Que eu era missionária na época. E eu lembro que eu ficava pensando assim, nossa, essa música é muito forte. Realmente, eu começava a meditar. Porque fala assim, ó, quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Eu ficava, realmente eu não conheço. Não é esse conhecer de esquizofrenia, que a pessoa, eu ouvi Deus, Deus falou comigo. Na verdade, as pessoas ouvem a própria consciência dela, né? Lembrando, falando algo. E elas pensam que é Deus. Ela mesmo fala para ela mesma, né? E pensa que é Deus, que é Jesus. Eu pensava assim, no real mesmo. Eu falava, eu sirvo, eu acredito, mas eu nunca vi. Esse Deus nunca apareceu para mim, aparecer para todo mundo. Aí eu ficava assim, mas se ele fosse verdadeiro, ele ia aparecer realmente para todos, não só para um. Não ia deixar dúvida para o outro que quando escutasse daquele que ouviu que viu. Então, gente, eu ficava com isso dentro de mim. Então eu começava a meditar. Foi uma música que mais me ajudou a meditar, foi essa. Aí fala assim, não quero informação,
se materializa em mim, ó Deus. Aí eu ficava realmente, eu só tenho informação da Bíblia, informação dos pastores, dos padres, das freiras, cadê? Mas cadê ele, na real? Ele nunca apareceu, ninguém nunca viu, sabe? Ficava esse questionamento dentro de mim. E a outra parte que diz assim, faz os meus olhos verem o que eu não viro, o que não viram ainda. Realmente eu não vi nada. Queria ver com os olhos. Então essa música, ela, de uma certa forma, ela desperta as pessoas para realmente entender que esse Deus não existe. Então isso foi só uma parte do processo da minha libertação, do despertar, né? Até eu chegar aqui, depois da minha cirurgia. Eu fui fazer a esterectomia o ano passado, no início da pandemia. Eu estava com muito medo da anestesia geral, que a minha foi robótica, né? Com aqueles 5 furinhos na barriga. Quando eu entrei lá na sala, aquele bichão, aquele braço de robô imenso. Ai, aquilo vai me fazer cirurgia. Nossa, tava morrendo de medo. Mas o meu medo era esse. Na época, eu não era mais, assim, eu não era evangélica. Mas eu era similar à evangélica. Eu era religiosa de qualquer forma, embora eu falasse que não, porque eu acreditava em Yahu, que é o mesmo Jesus, o mesmo Deus com um nome diferente, né, que diz que é hebraico, enfim, que é mais uma das invenções, né, que a pessoa, o ser humano tem aquela dependência de estar sempre correndo atrás de um Deus, querendo depender de um Deus, não anda com suas próprias pernas. Então, quando descobre que um é falso, aí inventa outro. E assim vai pulando de galho em galho, igual macaco, né? Aí, quando eu fui fazer cirurgia, eu ainda estava acreditando, né? Nesses seres imaginários com nome diferente. Ficava com medo, gente, da cirurgia. Eu achava que na hora da anestesia eu ia me debater, me brigar com a anestesia, sabe? Dorme, não dorme, apaga, não apaga. Aí era um tormento, porque eu nunca tinha feito antes. Enfim, chegou o dia da cirurgia. Aí, na hora, o que aconteceu? Eu toda rodeada de vários enfermeiros, a doutora, tinha outros médicos e tinha dois anestesistas. Na hora eles colocaram lá, eu já tinha tomado bastante soro, né? Horas antes da cirurgia. Na hora que me levaram lá para a sala de cirurgia, que eu entrei, que eu vi aquele robô com bração, eu morrendo de medo. Esse bicho vai me operar. Gente, um braço de robô enorme, gigante. Aquele bração branco de robô. Gente, aí o Ita é hoje, e eu com medo. Aí eu falei assim, tem risco de eu ficar brigando com a anestesia, ou a anestesia não pegar? Aí eles falaram, não, ele até riu, né, não. E eu toda assim com medo, aí eu disse, eu vou me concentrar, fiquei concentrada. Aí eles botaram a máscara, né, de oxigênio, ficou conversando assim comigo, daqui a pouco eu só lembro, gente, que eu virei assim o pescoço, aí eu lembro, eu senti aquela sensação gostosa, foi boa. Eu gostei da anestesia, gente. Eu gostei. Foi uma coisa boa, sabe? Uma sensação, assim, sabe? Bem forte, assim. Sabe aquela... me deu uma sensação de nutrição, de super nutrida. Eu me senti muito forte, sabe? Aquela coisa gostosa, aquela sensação boa, eu leve. Aí eu lembro que eu virei assim o pescoço e ele segurou. Aí apaguei, ó. Ó. Foi como se eu tivesse morrido. Gente, se eu morresse na cirurgia, não ia fazer diferença nenhuma. Porque eu não estava vendo nem sentindo nada. Apaguei como se eu deixasse de existir completamente. Tem pessoas, esses evangélicos que querem, né, tirar uma onda de Todo-Poderoso para exaltar mais a ele e a esse Deus e a sua religião, eles inventam história que sonhou, que foi arrebatado, ou então eles pegam os sonhos que tiveram, que é coisas naturais, e que acontece não durante a anestesia, mas depois, quando estão acordando a gente, que foi isso que eu vim entender. E eu estava pensando sobre isso. Eu quero saber o que vai acontecer quando eu acordar. Olha só. Quando eu acordei, a cirurgia durou 3 horas e minutos. Quando eles estavam me acordando, né? Que aí eles ficam tocando nosso rosto. Isso aí eu não senti nada.
Eu digo porque eu já vi eles acordando outras pessoas nos vídeos que eu pesquisei. Foi isso que ele fez comigo, que eles fizeram comigo também. Porque eu vi a cara deles bem em cima de mim, assim, me acordando, quando eu estava acordando. Enfim, então, quando a nossa consciência começa a reativar, né, a ficar inativa, ela fica confusa. Quando eles cortam a anestesia para a gente acordar, né? É ali que começam os sonhos, os reflexos, né? Então, vem os sonhos. Aí, eu sonhei com anjo, com Deus, com o inferno, com Jesus, com Yahusha, Yahoo. Não! O que foi que eu sonhei? Eu sonhei que tinha um monte de extraterrestre. Pra você ver, tá vendo a mente da gente como é? Um monte de extraterrestre me arrastando, eu deitada assim com a cara pra cima, um lugar todo branco e aqueles extraterrestres tudo de branco, me arrastando. Só que os extraterrestres eram bons, eles eram meus amigos. Mas o que foi isso? Tinha extraterrestre lá? Eu, por acaso, fui pro mundo de extraterrestre? Não. A confusão mental, né, pós-anestesia, que gerou esse reflexo, né, e foi transmitido em um sonho leve, rápido. E eu me senti muito bem ali, na hora que estava sendo acordada. E eu ficava assim, na verdade, o cérebro querendo ativar, né, reativar, eu despertando, o olho assim meio aberto, talvez fechando, não sei, que nem isso eu senti, gente, sabe? Foi muito assim, estranho. Então, ali eu vi as imagens dos médicos, enfermeiros, tudo ali em cima de mim, me acordando, né? Aí eu só lembro assim, que quando eu acordei mesmo, aí tocaram assim em mim e falou assim, ok? You ok? Eu, yes, ok. Aí eu olhei assim, terminou. Aí eu lembrei, né? Terminou a cirurgia. Minha memória estava tudo boa. Terminou a cirurgia, eu estava acordada. Aí já fui perguntando se eu tinha alguma dor. Aí eu disse que estava chegando, a dor já estava vindo, que eu estava começando a sentir uma queimaçãozinha leve, né? Aí me deram logo o remédio e me levaram lá para a cama para o quarto de recuperação. Enfim, foi só isso que aconteceu. Então eu comecei a entender uma coisa. Eu disse, bom, nessa anestesia era como se eu tivesse morta. Eu não lembrava de nada. Foi como se eu não existisse. E eu voltei a existir quando eles me acordaram. Se eu tivesse morrido ali, ó, não ia fazer diferença nenhuma. Ok? Eu lembro de como foi que eu adormeci, virei assim e acabou, deixei de existir. E lembro eu acordando ali do sonho, eu estava sonhando quando eles me acordaram. Eu estava sonhando com eles. O meu cérebro confuso transformou eles no meu sonho em extraterrestre. Me acordando, gente. Quando eu acordo, tô lá na sala de cirurgia, tá? Ok, tudo bem, cirurgia correu muito bem. Então eu comecei a questionar a partir desse dia que eu vim para casa, ficava aquilo matutando. Eu ainda tinha fé, ainda ia lia a Bíblia com os óculos evangélicos, né? E de arruxo, que dá no mesmo, que o Deus só muda de nome. Gente, o ser humano é incrível, né? Eles preferem remendar, eles preferem recriar, trocar nomes. Enfim, fazer aquela salada, aquela roupa velha. Quando a gente pega uma carne velha que tá na geladeira, bota cebola, tomate, dá aquela fritada, aí joga feijão, joga arroz, faz uma roupa velha, né? Que chama. Daquela comida velha. Então, é isso que as pessoas fazem hoje, né? Aí a pessoa pensa que não é mais evangélico, que não é mais religioso, porque crê em arruxa e não vai mais nas igrejas. É o desigrejado, como dizem. Quando, na verdade, é religioso e chega a ser tão fanático quanto os evangélicos. Mas ainda bem, eu sou grata que eu me libertei de tudo isso. Enfim, aí quando eu cheguei em casa, que eu fiquei de repouso, aí eu tive tempo suficiente para pensar na vida. Aí eu começava a pensar, questionar todas as coisas que eu já tinha questionado antes. Aí eu disse, na verdade, tudo que está na Bíblia só se aplica dentro da Bíblia. Na hora de botar em prática aqui fora, isso não funciona. Isso é tudo. É com tudo. Esse Deus realmente não existe. Eu comecei a ver que Deus não existia, que não existia vida pós-morte. Porque eu disse, se eu fiquei como se não tivesse existido por causa de uma anestesia, eu estava viva, gente, porque eu estava respirando, a minha cirurgia foi super tranquila, não teve nada, nem precisei fazer transfusão de sangue, nada, cirurgia bem calminha mesmo. Durou 2 horas e alguns minutos, porque foi a retirada do útero, o colo do útero.
E a minha cirurgia foi só porque, aproveitando para tirar um cisto que eu tinha no ovário, que ele crescia, eles tiravam o líquido, ele crescia de novo, eu preferi fazer cirurgia. Eles falaram que eu poderia viver assim, só que eu não queria ficar indo lá, tomando furada na barriga, né? Fazendo aquela ressonância magnética, furando minha barriga todo ano, para ficar tirando o líquido e ele crescendo de novo. Eu disse, não, eu quero a cirurgia. Disse que não virava nenhuma doença ruim, que era benigno. Eu disse, não, eu quero tirar. E aproveitei logo. Aí quero tirar logo o útero também, mas não podia porque eu tenho, né? Que eu ainda não tinha filho. Aí eu disse, não, eu quero. Aí a médica não aceitou. A minha médica antiga não aceitou, ela não queria fazer esse tipo de cirurgia, tirar útero, ela só queria tirar o cisto. Aí ela me passou para outra, e essa outra, depois de conversar comigo, aceitou. Enfim, foi uma cirurgia super tranquila, mas eu fiquei pensando sobre isso. Eu apaguei geral, com anestesia geral, era como se eu não tivesse existido. Aí eu pensei, se eu viva, respirando, né, com aparelho, eu tava como se não tivesse existido. Imagina quando tudo se desliga na gente, o nosso coração para de bater, aí a gente tem também a falência cerebral, acabou, deixa de existir, não tem nada não de pensamento, de consciência não, a consciência só voltou quando desligaram, foram cortando a anestesia, né, e eu passei pelo processamento de despertar. Mas fora isso, era como se não existisse. E eu só lembro que eu virei, dormi. E não é como um sono, porque um sono, você sonha, né? Você sonha enquanto você está na cirurgia. E eu percebi que eu sonhei foi quando eles estavam me despertando. As pessoas confundem isso e dizem que como é que sonhou durante toda a cirurgia. É mentira. É mentira. Eu me concentrei muito nisso quando eu fui fazer minha cirurgia. Eu queria saber, ter base de tudo que estava acontecendo. Eu só sei que eu apaguei mesmo. E quando eu despertei, eu fiquei assim, eu não tinha noção do tempo em que eu entrei na cirurgia e que tempo eu estava saindo. Foi como se fosse um babu. Mas eu deixei de existir. Enfim, imagina morrer, hein, gente? Que para tudo, falece tudo. Tudo para, a vitalidade se esvai, né? As células morrem. É isso. Então eu comecei a pensar, realmente é tudo uma falácia, é só um controle mesmo que eles querem, dominar as pessoas e elas seguem nisso, né? Acreditando. E tudo nesse livro não passa, gente, de uma falácia. Ok? Ninguém pode pôr em prática o que se aplica aqui. Cadê aí agora o homem não ser nada sem Deus? Quantos ateus estão vivos aí até hoje, felizes, realizando seus sonhos, né? Vivendo muito bem. E desde pequenininho que é ateu, nasceu no lar ateu. Cadê? E teve todas as suas conquistas, assim como todas as outras pessoas. Né? Cadê a diferença? Se isso se aplicasse, era para todas as pessoas que crerem nesse Deus, nesse Jesus, serem superior a todo mundo, ter uma vida melhor do que a de todo mundo. Quando, na verdade, ao contrário, quantos evangélicos, católicos, espíritas, enfim, estão tudo aí, crê no Jesus, crê no Deus, faz sacrifício, doa tudo que tem, estão na miséria, estão na pobreza, na fome, doente, morrendo, tanto de Covid como de câncer e outras doenças a mais. Qualquer um. Esses males vêm para qualquer pessoa, assim como as coisas boas também. Não existe pessoas melhores ou piores que as outras por acreditarem ou deixarem de acreditar nesses deuses imaginários. Mas é o contrário, a religião quer empurrar que eles são os únicos que são felizes, que só eles são realizados e que os sonhos dos ateus, das pessoas que não creem nesse Deus, são frustrados. Eu não tive nenhum sonho frustrado até agora. Okay? Eu sou feliz, eu estou agradecida à vida, eu estou realizada, porque eu sou livre. A liberdade é uma das melhores coisas que um ser humano pode ter. Eu tenho uma liberdade de pensar. Eu agora posso ter meu senso crítico.
Eu agora posso analisar o que é certo, o que não é. Eu não vivo mais desse negócio de fé. A fé é cega. O importante é buscar o conhecimento, é questionar. Isso é isso mesmo? Ah, não, o pastor falou que é isso. Amém, pastor. Era assim que eu vivia, né? Eu ficava ali questionando dentro de mim e tinha medo de botar para fora isso. Hoje eu não tenho mais esse medo. Hoje eu sei que eu posso viver sem Deus. Hoje eu sei que o homem sem Deus, ele é feliz, realizado, ele vive muito bem. E eu sei que o que tem ele, que acredita nele, pode estar pior até do que eu. Gente, o povo vive na ignorância porque quer. Porque as clarezas estão aqui, ó. Esse livro, ele desmascara tudo que diz dentro dele mesmo. Eu não preciso de nenhum outro livro, não. Teve um que falou, você é ateu, mas lê a Bíblia. Claro que ateus lê Bíblia. Somos ateus porque lemos, porque entendemos que isso aqui, ó, é só uma mentira mesmo, uma enganação. O que está dentro desse livro não é levado a sério. Porque eu vou dizer, aqui dentro tem coisas que se eu for perguntar para você se você faria, você vai dizer que não. Mas o Deus desse livro, que vive aqui dentro, que mora aqui dentro, né? Será que a casa dele está aqui? O Deus dele diz que aqui tem coisa que é para as pessoas fazerem. Mas isso é antiético, é antimoral, é cruel, ok? É vergonhoso. Mas o Deus daqui mandou muitas pessoas fazerem no passado. Aí eu pergunto, se nem você leva a sério esse livro, que você não quer fazer tudo que está aqui dentro, por que eu? Por que os ateus vão fazer, vão obedecer? Ó, de Gênesis a Apocalipse. Contradições, mentira, falsidade, palhaçada, alegoria. Não tem nada de certo aí, gente. Não tem nada para ser levado a sério nesse livro, ok? O importante é a gente viver a nossa vida, ó, quebrar essas correntes, dizer não a essa escravidão psicológica, a esses medos que esses religiosos usam para nos aprisionar nos seus porões, das suas igrejas, dos seus templos, das suas empresas, que hoje, no Brasil, não pagam nem imposto, enricando mais ainda eles, ok? Porque é isso que os políticos fazem. Os políticos molham as mãos dos pastores e os pastores as dos políticos. Os políticos se escondem atrás desse livro, se fazendo de bonzinho e santinho, e o pastor ordena o gado, hipnotiza o gado, ok? E esse gado cegamente vai seguir, votar nesses políticos. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo quem que sai ganhando? Os pastores e os políticos. E o povo, o gado, se lasca, ok? Porque o pastor tem interesse de não pagar imposto, ter os seus impostos perdoados. E os políticos têm os eleitores, os gadinhos lá, ó, que o pastor diz faça, e eles fazem. Porque tem muitos crentes por aí, muitos religiosos, que se o pastor falar mate, eles matam. Coma merda, eles comem. Ok? São alienados. São pessoas que não conseguem andar com suas próprias pernas. É como gado, sempre precisa ter um pastor, sempre precisa ter alguém guiando para lá, vem para cá, não fica aí, levanta, senta, repete. Só isso. São pessoas que não se dão trabalho de pensar, de questionar, de olhar para frente, de ver esse mundo real como ele é. Essas pessoas vivem dentro dessas bolhas enganosas. Ok? O mundo está pegando fogo lá fora, acontecendo tantas coisas terríveis. E elas, o mundo é um paraíso. Ai, meu paraíso, meu mundinho. Glória a Deus, aleluia. Nesse Deus imaginário que não levanta para fazer nada por ninguém, porque não existe, nem vou culpá-lo. Porque a gente não pode culpar quem não existe, né, gente? Quem é culpado disso tudo, quem são? Esses gananciosos.
ok? Que aliciam essas pessoas, que fazem essas pessoas se tornarem fantoches. Esse sim eu culpo. E desses eu já me libertei faz tempo. E nada nesse mundo vai fazer eu voltar atrás. Agora eu sou feliz de verdade. Eu reconheço o que é ser feliz de verdade. As coisas naturais fazem a felicidade. São coisas naturais, não são coisas fantasiosas, não. Quem vive, quem diz que é feliz e teve essa felicidade proporcionada por seres imaginários, ela não é feliz, ela é uma iludida. Nós somos felizes com o que nós somos, com a liberdade que nós temos, com as coisas que nós conquistamos, com o nosso esforço, nosso trabalho, nossa luta diária. Não existe Deus nenhum dando nada a ninguém. Tudo que você conquistou foi do seu trabalho, das suas conquistas, das suas noites mal dormidas, estudando com a cara lá nos livros, deixando de fazer uma atividade, um lazer para estudar, para um dia garantir uma coisa melhor para você. Quem te deu tudo foi os seus estudos, o seu trabalho, o seu dinheiro. Ontem eu estava vendo um vídeo da cantora Simone, ela mostrando a casa dela aqui nos Estados Unidos. Ela já tem várias casas no Brasil, mansões. E agora ela tem uma casa aqui nos Estados Unidos. E ela mostrando, ela falou que foi profecia de Deus. Ela falou que ela não tinha nem o que comer no passado, mas teve profecia que um dia ela ia ter tudo. E agora tá esbanjando a riqueza. E foi Deus que deu. Aí eu comentei, não foi Deus que te deu. Quem te deu foi o seu trabalho. O seu trabalho te deu dinheiro, o seu dinheiro te deu o que você tem. Aí eu falei assim, se Deus... Seria uma crueldade se esse Deus existisse e desse luxo para os ricos e não desse nem um pingado de farinha para as crianças famintas na África e no mundo. Só falei isso. Gente, porque é isso que eu vejo. As pessoas ficam atribuindo tudo. Ah, porque eu tenho Deus, eu tenho tudo. Aí vem esses riquinhos aí, esses famosos ricos, enfim, pessoas milionárias, né? Que teve tudo, porque trabalhou alguns. Eu não estou citando quem, que eu não sei da vida de ninguém. Mas sei que tem muitas pessoas que sobem por causa do trabalho, né, gente? Mas tem muitas pessoas que sobem na vida porque fizeram malandragem. Não é só pastor que faz malandragem, não, tá? Muita gente faz malandragem. Empresários fazem malandragem. Médicos fazem malandragem, advogado, polícia, como é que se diz, juiz, tudo fazem malandragem. Existem os honestos e existem os desonestos. Então, nós não sabemos quem é quem, porque eu já vi muitas mães até ficar se gabando porque o filho se formou para doutor, o filho se formou para médico, e acha que, bandido, não sei o quê. Bandido tem em toda a área, ok? Não quer dizer que porque uma pessoa se formou para médico, que ela não vai ser bandida. Não quer dizer que a pessoa se formou para juiz, ou advogado, ou polícia, não vai ser bandido. A bandidagem está no meio de tudo, né? Então, isso é a realidade, não é crua como ela é. Então, é isso aí. Então, gente, essas pessoas ficam lá, porque foi Jesus que me deu. Por trás desse Jesus tem muitas maracutaia. E também tem muitos trabalhos duros, noites perdidas, né? Estou falando dos honestos. Então, essas pessoas vão para lá, que fizeram tudo isso, né? Seja maracutaia, malandragem, vagabundagem, bandidagem, ou seja, trabalho duro, né? Muito estudo, e conseguiu tudo, com muitos anos de luta. Aí chega lá no YouTube, porque Jesus, porque eu sirvo a Deus, porque Deus falou que ia me dar essa riqueza toda, porque Deus me deu tudo isso, porque foi profetizado. Porque Deus me honrou, porque eu honrei a Deus, porque Deus honra aquele que serve a Ele. Gente, olha, acorda, vocês religiosos, acorda, olha ao redor de vocês, ok? Olha o mundo, olha dentro da igreja de vocês, desse tempo que vocês vão aí adorar esse Deus imaginário todo dia, toda noite. Aí dentro tá cheia de pobres, miseráveis, passando fome. E até o pastor não é capaz de dar um prato de comida para elas, tá? Já vi pessoas desmaiando dentro da igreja lá em Brasília, na Universal.
E as pessoas, o pastor estava expulsando o demônio e a mulher estava com crise de fome. Aí veio uma pessoa que conhecia ela e falou, ela tá com fome, pastor, porque ela não tem comida. Ela mora de favor na casa dos outros e ela sai para pedir dinheiro e não consegue. Ela veio aqui para ver se ela achava alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente que estava lá, membros, que teve que fazer vaquinha para levar ela para a cantina para comprar um prato de comida. Porque eles não deram, não, tá? Eles não deram comida para a mulher que estava morrendo, não. Ainda estava lá expulsando o demônio. Ia ser capaz até de matar a mulher se essa pessoa não fosse lá para falar. Eu até ajudei na vaquinha para comprar o prato da comida dela. Lá em Brasília, tá? Tá assim de gente passando fome. E o pastor só subindo, a mulher do pastor só luxando. E os filhos fazendo faculdade, tendo tudo do bom de melhor, vai pra Disney, né? Vai pra tudo quanto é parte do mundo. Tem casas espalhadas por esse mundo todo. E lá dentro, os pobres estão lá na miséria. Não tem comida, os filhos não têm estudo bom, não tem um plano de saúde, não tem nada. Não tem nem comida. Vai ter o que mais, né? Mas serve a Deus, não serve a Deus, não é? Que Deus é esse? Eu comecei a questionar. Me aprofundar mais nesse mundo amplo, gente. Não é só um questionamento para fazer um ateu, não. A gente vem matutando, vem aquela buzina assim, ó, dentro da nossa mente, anos e anos, até a gente se tornar um ateu. Porque muitos pensam, ela se tornou ateu, essa modinha agora virou ateu. Do nada. Não é do nada, não. Já estava aqui dentro, ó. Faz tempo as ideias. Olha o mundo. Olha esse mundo que nós vivemos. Quanta desgraça, quanta tragédia. Você vê que seu Deus não tem eficácia nenhuma. Esse teu Deus não serve para nada. Ele é papel. Esse teu Deus que você disse que homem nenhum vive sem ele, ele é de papel. Agora esse homem que você diz que não vive sem ele, tá vivendo, tá sendo feliz, tá construindo a sua vida, tá vivendo a realidade dele. E esse Deus que você crê, seu crente, não sai de dentro desse livro, ok? Não dá as caras porque ele não existe. Como eu repito, não culpo ele porque ele não existe. Eu culpo são essas pessoas alienadas que dão força, ficam remendando, mesmo quando a gente joga a verdade na cara delas, elas tentam ficar, vamos emendar isso aqui, ai, quebrou a corda, emenda, começa a emendar, arruma outro Deus, dá um nome para outro, não, mas porque era antigamente, hoje não é mais assim, porque a realidade tá aí, tá? Aí usam os ricos, né, que trabalharam muito duro, ou fizeram malandragem, que tem os dois tipos, né? Tem o bom e tem o ruim, tem o honesto e o desonesto, não é isso? E o que acontece? Vamos botar essas pessoas aí para dar testemunho, né? Eu vou dar testemunho, que é para o pessoal ir para a minha igreja. Aí começa a falar, porque Jesus prometeu, porque Deus prometeu. Que Deus é esse? Aí que chega a hora que eu boto a pessoa para questionar. Nós botamos os religiosos para questionar, para pensar, para usar a cachola, a mente, quando nós perguntamos, mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Que ele dá luxo para o rico, entope o rico de mais riqueza ainda. O cara só falta cagar dinheiro e não dá um punhado de farinha seca com pimenta para um pobre comer, ou um angu de farinha de mandioca para uma criança comer. Que Deus é esse? Perdendo tempo com os poderes dele para dar riqueza, para dar mansão, para dar coleções de carro de luxo para quem é rico, ok? Para cantor, para ator, para médico, para juiz, para pastores. Hein? Cadê? Agora ele ajudar lá o pobre? Que miséria de Deus é esse? Acorda, criatura! Que diabo de Deus é esse? Que imundiça de Deus é? Que carniça de Deus é esse? Que faz isso? Você não está vendo que isso aí é fruto da imaginação de vocês, não, seus loucos? Vocês não acordaram ainda. O que é que vai fazer vocês acordarem desse engano? Desses contos de fada? Dessas divindades imaginárias. Acorda para a realidade, criatura. Olha ao seu redor. Sai de dentro de ti.
Vocês estão presos nesse corpo. Olha, esse corpo te pertence. Porque eu poderia dizer, sai desse corpo que ele não te pertence. Ele te pertence, mas não é para você viver preso dentro dele, não. Tá? Vive trancado nesse corpo como se tivesse 7 chaves. Bota essa mente para funcionar. Voa. Você não precisa ter asa para voar, não. A sua imaginação é ampla. A sua imaginação é leve. Se você deixar ela ser livre. Acorda, criatura. Tá? Eu não suporto mais ouvir essas pessoas que têm tudo e falam, foi Deus que me deu. Ah, meu cabelo cresceu, foi Deus que me ajudou. Ah, porque sem Deus eu não sou nada. Ah, então quer dizer que a pessoa que não tem Deus, o cabelo vai crescer. Eu não aguento mais, tá? Eu tenho meu carro, minha fazenda, foi Deus que me deu, porque quem honra a Deus. Então as criancinhas que estão lá, as crianças que estão lá, morrendo de câncer, ela não agrada teu Deus, né? Seu Deus só agrada com você. Esse adulto, ambicioso, ok? Charlatão, malandro. Então seu Deus é igual a tu. Seu Deus é igual a tu. Porque seu Deus é tu mesmo. Porque o seu Deus é a tua mente doentia. Ok? É um Deus que engana, que mente, que destrói, que deixa a pessoa no lado, sem inteligência, ok? Doente, esquizofrênicos. É um Deus que deixa crianças morrerem de fome, serem abusadas por esse mundo afora, mulheres serem espancadas e oprimidas dentro desses próprios templos religiosos, né? Esse é o seu Deus, porque esse Deus é a sua imaginação, esse Deus é coisa da sua mente, invenções de homens. Cadê esse Deus fazer bondade pela humanidade? Cadê esse Deus se fazer presente e fazer possível esse impossível? O impossível é só aqui dentro da Bíblia. Cadê a realidade? Acorda, criatura. E o povo vai vivendo assim, nesse mundinho fechado, na ilusão, né? A ilusão de que esse tal Jesus, loiro dos olhos azuis, europeu, né? Com a letra J, com nome com a letra que não existia, que é a letra J, vai voltar para levar todo mundo para o céu. No céu imaginário, que não existe, um inferno de condenação que não existe, né? Fica tudo aí atormentado com medo do inferno, atormentado com medo de pecado. Tudo coisas imaginárias. Mente fruto da imaginação de seres do passado, pessoas estúpidas, burras, sem conhecimento e cheias de maldade no coração, dominadoras, que para dominar a massa, para fazer com que as pessoas obedecessem ao governo, criaram esses deuses aí, tá? Esses senhores. E deu para você o Senhor. O Senhor. O Senhor que faz você obedecer ao Senhor homem. Por isso que eu digo, sou livre sem Deus e sem Senhor. Sou livre para viver e ser feliz, conquistar as coisas que eu quero. Ok? Vocês, religiosos, vivem nessa ilusão aí. Um Jesus que prometeu que ia voltar e não voltou até hoje, tá? Agora me diga, que credibilidade tem esse livro? Que credibilidade tem esse livro que nada acontece na real? Você só vê contradições de Gênesis e Apocalipse. Tudo que se aplica aqui não se aplica na vida real. Esse Deus nunca deu a cara para ninguém, nunca apareceu para ninguém, que não era para ele aparecer para um, aparecer para todos, né? Se fosse, ele existisse. Ok? Que você vê pessoas ricas contando vantagem que esse Deus fez por elas, dando a ela mais do que o que elas precisam, enquanto para as pessoas famintas que estão morrendo de fome, na África principalmente, nenhum pedacinho de pão. Que mal que essas crianças fizeram para esse Deus dos ricos, dos poderosos, ricos que querem dominar pobres. Porque ricos precisam de pobres dominados, precisam de escravos.
E nada melhor do que esse livro aqui, ó, para manter os escravos amordaçados, surdo. Ele só ouve o que o seu Senhor fala. Sem Deus, o homem vive e é feliz. Isso é a realidade. Não tem nada de... Aqui não tem historinha da carochinha, não. Aqui tem verdade, a verdade vivida, sentida e praticada. Um beijo a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Bye!